Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo o seguinte: o diabo não tem nada, ele é nada, não tem poder nenhum, pois o Eterno de Israel é que é o poder. A hora que o Eterno de Israel quiser, destrói ele. Fecha aspas, até aí as suas palavras. Um dos maiores erros é ignorar ou desprezar o poder do inimigo. Exércitos inteiros foram destruídos por isso, civilizações desapareceram e adestradores de serpentes morreram envenenados. Satanás tem sim poder, mas é subordinado ao Senhor. Ele nada pode fazer que não seja permitido por Deus e principalmente não pode tocar num crente sem obter permissão, como nós já aprendemos dos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. Mas negar que ele tenha poder é como brincar com a serpente, achando que ela não pode picar. Um grande erro é negar a existência de Satanás, outro é negar o seu poder. O diabo mostrou o seu poder ao usar os magos de Faraó para imitarem o poder de Deus nas pragas sobre o Egito. Ele teve poder para afligir Paulo com um espinho na carne, que chama de mensageiro de Satanás. Ele foi autorizado a usar o seu poder para afligir Jó e matar seus filhos, movimentando o ar com vento sobrenatural, em um vento que vinha de 4 direções ao mesmo tempo. Veja a passagem: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Jó 1,19. Ele foi capaz de fazer isso por ser o príncipe do poder do ar, o príncipe das potestades do ar. Efésios 2,2. Foi o poder de Satanás sobre os ventos que produziu uma tempestade na tentativa de impedir que Jesus atravessasse o mar e libertasse o gadareno, possesso de demônios. A passagem diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 23 a 27. Se os ventos e o mar, cujas ondas são produzidas pelos ventos, que por sua vez é o príncipe dos poderes do ar, produzido pelo príncipe dos poderes do ar, e esses mesmos ventos deviam obediência ao Senhor, nada que Satanás possa fazer escapa do controle dele. Mesmo assim, nós devemos lembrar que somente um ser com grande poder seria capaz de transportar Jesus do deserto ao ponto mais alto do templo e também a um alto monte para tentá-lo. A passagem diz que foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muito importante entender que foi o Espírito Santo que conduziu ele ao deserto, não foi o diabo. O diabo estava lá para tentá-lo, para prová-lo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 4, de 1 a 8. Portanto, negar o poder de Satanás não é a solução para livrar-se dele. A solução bíblica é admitir seu poder e permanecer em comunhão com o Senhor para não sofrer as consequências desse poder e, mesmo quando sofremos, sabermos que o seu poder não pode ser aplicado sobre o crente sem a expressa permissão de Deus. Se o diabo e os seus asseclas não tivessem poder, para que nós precisaríamos então ser exortados a vestir uma armadura para lutar contra ele e seus anjos? Mas a palavra de Deus nos ensina não apenas a nos revestirmos dessa ou daquela proteção, mas de toda a armadura de Deus. Veja a passagem: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, não lutamos contra homens, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Até aí, Efésios 6, de 11 a 18. Devemos também ter em mente que Satanás está sempre ativo para impedir a obra de Deus nesse mundo, e quando o Senhor permite, ele consegue fazer isso, como foi o caso com Paulo. A passagem diz: por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. 1 Tessalonicenses 2,18. Mas aprendemos também que aquilo que Deus não permite é o que ele não queria que fosse feito naquele momento, pois podem existir até situações que achamos ser obra de Deus, mas o próprio Espírito de Deus impede que a obra seja feita. Foi assim com Paulo e com os que o acompanhavam. A passagem diz que, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe o permitiu. Atos 16, de 6 a 7. Por isso é bom não acharmos que estamos no controle da situação, porque não existe controle e nem controlador que não seja o próprio Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.